Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Sérgio, essa é a Bárbara, minha irmã. A gente está começando o nosso primeiro podcast do Chama a Mamãe. Chama não é de fogo, não há nada a ver com fogo, mas a ideia realmente é a gente ter a oportunidade de conversar, né, com a mamãe. Quando a gente falou de chama, não tem nada a ver com fogo. O motivo desse podcast é a gente queria, são muitos, mas a gente queria conversar com as pessoas, contar para as pessoas quem a gente é como irmão, como família e trazer temas para vocês que às vezes vão trombar na vida de vocês também, como tromba na gente o tempo inteiro. É interessante que quando a gente deixa registrado isso, a gente cresce não só como família, né? Mas a gente ajuda as pessoas que estão perto da gente, que estão ouvindo a gente aí, né, a crescer. Muitos exemplos que a gente vai dar aqui, vocês talvez já passaram. Sim, certamente, isso é muito comum acontecer. A gente vai contar como que a gente transpôs, como que a gente resolveu. A ideia é basicamente essa. E a gente começa o primeiro episódio, o de hoje especificamente, falando sobre programação de 2026. Apesar de hoje já estar quase no finalzinho. Metas. Não, quase metade do mês, né? Não, hoje é 18. Hoje já passou da metade do mês. Metade. Sim. Então a gente já está caminhando para o final do mês e mesmo assim a gente acha que pode ajudar de alguma forma a trabalhar essa ideia de metas para 2026. São várias coisas que eu queria abordar. A primeira é que, assim, primeiro não tem jeito certo de fazer isso, né? Essa definição de o que são suas metas desse ano. Você pode fazer do jeito que você quiser, você pode não fazer meta, mas eu venho de uma área que quando a gente bota as coisas num papel, às vezes elas ficam mais organizadas dentro da mente da gente. E tem muitos anos já que eu faço isso, o Sérgio também faz há muitos anos já. Eu especificamente comecei em 2019, foi porque eu tinha uma vida financeira muito bagunçada e um dos livros que eu li do Gustavo Cerbasi me ajudou a ser um pouco mais organizado. E aí eu Organizado financeiramente ou organizado na vida, assim, as ideias no lugar? Ele começou me ajudando financeiramente, porque esse é o foco dele, específico, né, do Gustavo Cerbasi. E aí eu só peguei aquela ideia do lado financeiro e transportei ela para o lado pessoal mesmo, né? No livro a gente vai botar o link aqui depois, pra vocês verem. Bem pensado, gostei da ideia. Muito bom, tá certo. Então você começou e com certeza não eram essas metas aqui na época, né? Isso é uma outra coisa sobre as metas, você pode ter a mesma meta de um ano, você pode levar ela para outros anos. Não quer dizer que você não fez novas metas, você está só, né, continuando. Sim. Aí a gente precisa pensar em prazos de execução para essas metas. Tem gente que diz assim, eu quero comprar um apartamento, beleza, mas é uma meta de longo prazo. E aí você precisa carregar essa meta durante 30 anos, se você financiou esse apartamento, por exemplo. Mas às vezes é uma meta mais curta, assim, não, comprei um carro, quero pagar em 5 anos. Ok, às vezes você consegue até reduzir em cima disso. E passar de um ano para o outro, né? Isso é uma das coisas que o nosso terceiro irmão acha, que as metas elas podem ir de um ano para o outro e tá tudo bem. Você não precisa nem reescrever seu papel, não. Em alguns casos, até, para mim e para a Sérgio, é melhor a gente anotar. Mas em alguns casos as pessoas não precisam anotar. Não quer dizer que elas não têm meta e que não vão alcançar suas metas, não. Ela falou aí, e eu acho interessante pensar, que eu faço minhas metas, tá aqui, né? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Mas eu faço as metas, eu me sinto obrigado a olhar para elas todos os dias. Onde você coloca? Eu coloco isso na geladeira lá de casa. Eu tenho várias fotos com a minha mulher, tipo essa parede aqui, cheia de quadros. Só que na geladeira a gente fez ímãs e pregou diversos ímãs lá na geladeira. Então fica todo dia, você olha de manhãzinha para ver se você está no rumo. Exatamente. Para mim é importante, eu preciso visualizar isso. Eu como homem, sou muito visual. Posso te dar um exemplo engraçado que eu consigo me relacionar com isso? A empresa a empresa que eu trabalho, ela também na primeira semana do ano eles dividem as metas que são do grupo todo e é dividido em 5 grandes metas. Olha. E aí todas as vezes que eu tenho que apresentar um projeto para o meu chefe direto, para o meu gerente direto, eu linko o que eu estou fazendo, o que eu quero apresentar, porque eu quero, claro, que ele aprove, que eu faça aquilo, né? Eu conecto essa coisa, esse pequeno projeto com uma dessas 5 metas. E isso tem alguma relevância, é mais fácil de ser aprovado.
Mas faz muito sentido. Eu não tinha pensado num negócio desse tipo. Mas é uma coisa grande de se fazer, inclusive, né? E aí eu olho sempre, igual você olha para sua geladeira, eu olho sempre para essas 5 metas e vejo como eu posso encaixar. Mas esse negócio de visualizar seu é curioso porque você precisa ver todos os dias. Uma das minhas metas eu não preciso, eu já acordo, faço ela e aí eu continuo meu dia. Posso contar de exemplo, não é nada demais. Pois é, eu fiquei curioso. É porque a gente ainda vai distribuir assim, ainda tipos de metas, etc. Mas Sim, essa é uma coisa que eu faço, eu me peso todos os dias. É o que eu faço antes de tomar até água e café de manhã cedo, eu me peso para ver se eu estou conseguindo manter meu peso. Essa é uma meta da saúde, né? É uma meta da saúde. Eu estou envelhecendo, é mais difícil para mulher manter o peso quando você vai envelhecendo. Quando eu tinha 17 anos de idade, gente, eu trocava um almoço por uma caixa de pizza e estava ótimo no final da noite, estava magrinha. Suave. Mas hoje em dia eu tenho que tomar cuidado. Mas não é só para você não. Inclusive, você está falando sobre essa questão de saúde. Nessa virada de ano, eu controlo muito meu peso, né? Eu estava com 85,500 e eu consegui baixar o meu peso, apesar de todas as festas que a gente foi e tal. Eu consegui me controlar um pouco mais e foi o primeiro ano que eu consegui fazer isso. Estou muito satisfeito. Segurando as festas. Sim, e eu consegui emagrecer 500 gramas. Mas como é que você sabe que você emagreceu 500 gramas? Porque eu peso basicamente todos os dias também, só que na academia. Exatamente. Vamos para academia. Tem a diferença de que você pode ter... Gente, eu não estou dizendo que ninguém precisa ter a meta de se pesar todos os dias, não. Isso não é obrigatoriedade. Eu sei que tem que ser uma coisa leve e alcançável. Para mim é bom. Não quer dizer que para outras pessoas vai ser bom pesar todos os dias, tá? Sim. E... Eu queria antes, você tem algum exemplo mais para dar? Eu queria falar dos tipos de meta. Porque o seu está dividido em... Sim, antes de falar sobre tipos de meta, eu queria falar que às vezes a gente se preocupa assim, não, eu tenho que ter um planejamento perfeito para poder começar. E a verdade é que não. Quando eu comecei lá em 2019, eu fiz a primeira listinha da parte financeira. Devia ter o quê? 5 itens? Assim. Perfeito. A ideia é exatamente essa. Eu comecei só com 5 itens. E foram 5 itens que eu fui buscando durante o ano todo. E aí eu fiquei assim, não, eu posso crescer com pequenos degraus. Degraus? Eu não sei o jeito certo. Também não, a gente degraus? vai olhar. A gente vai olhar e depois vai deixar escrito lá embaixo se é degraus ou degraus. Mas tá, parabéns. Aí a indicação... A gente também pode editar essa parte do vídeo e tudo bem. Colocar só o que está certo, degraus ou degraus? Sim. Mas aí qual que é a história? Quando você coloca pequenos degraus ou degraus no planejamento, isso. No planejamento fica mais fácil de você ter motivos para poder comemorar o seu avanço. Na verdade, eu vou até dar um passo. Eu sei que você está falando, assim, eu escutei isso pela primeira vez agora esse ano com uma influencer que chama Lili Coura. Ela fez uma jarra das pequenas conquistas. Ela fez uma jarrinha e com toda pequena conquista ela jogava um papelzinho escrito à mão lá dentro. Olha! E aí, no final do ano ela abriu a jarra da conquista. Vou mandar o link também da Lili Coura aqui embaixo. Ela leu suas pequenas conquistas e assim, pequenas mesmo. Tipo assim, sei lá, aumentei o peso na academia... ou fechei um contrato com a Nivea, uma coisa assim. Ela botou dos grandes e dos pequenos, ela fez um jarrinho e ela comemorou no final do ano, assim, o que é bom e o que é grande e o que é pequeno. Comemorou em todos os tamanhos. Legal a ideia. E quando eu comecei pequeno. Talvez você queira começar só com uma listazinha pequenininha, feita à mão mesmo. Eu, por exemplo, eu ainda faço, eu sou analógico geral. Não é de, mas estamos em 2026, era totalmente analógico. Só o meu relógio aqui não é mais porque eu preciso contar as calorias que eu gasto. Mas, independente disso, voltando à história, eu comecei com a lista de 5 itens. Igual a gente falou, não precisa ser perfeito. Você tá vendo que a gente começou, a gente não tá com o microfone. A iluminação não tá perfeita, a gente tá no estúdio, coisa nenhuma. No escritório da Bárbara. E a gente está no escritório da Bárbara porque era a opção que a gente tinha para poder começar a ideia. E a ideia, e o mais importante de tudo é a gente entender que a gente precisa começar. Exato. Me conta dos seus tipos de meta. A gente não precisa falar dos detalhes de cada meta, às vezes algumas coisas vão ser muito pessoais, mas conta pra mim, o que você, assim, você dividiu em grandes áreas? Sim. Nesse ponto, inclusive, eu até percebi que a gente se assimilou bastante. Eu realmente, depois de um certo tempo, eu vi que eu poderia melhorar em algumas áreas
né? E no ano passado foi assim, foi muito bom o que eu fiz, que foi dividir em 4 áreas específicas que eu trouxe isso para o planejamento desse ano, né? Que eu dividi em área de conhecimento, área financeira, área pessoal, né? E a área como casal. Qual que é a ideia de eu dividir isso em 4 áreas? É porque durante o ano vai ter momentos onde eu vou dar uma priorizada no trabalho, no lado meu profissional, que vai interferir, inclusive, no meu lado financeiro. Tem alguns momentos onde eu preciso desenvolver mais o meu lado intelectual. E aí é por isso que eu trabalhei a área de conhecimento. Porque, inclusive, o meu conhecimento ele afeta até a forma de eu conversar com a minha mulher. Inclusive, a minha mulher está tentando trabalhar comigo a questão de eu melhorar a minha forma de falar. Dividi em 4 áreas e eu vi que você dividiu alguma coisa parecida. Explica como é que você dividiu. Dividi em 3 áreas também, mas eu vou puxar aqui para eu ver, Por para eu favor. lembrar. Eu também dividi na parte financeira, as coisas que eu quero, né, alcançar financeiramente esse ano. Saúde, mente, que eu acho que é o seu pessoal ali, talvez seja o seu pessoal, e lazer. Só que eu acho que a minha listinha da parte financeira, ela tá maior do que as outras, porque, assim, o ano passado a gente fez muita coisa de lazer, foram boas viagens e tal, deu tudo certo. Foram ótimas viagens. Nesse lado. Uma hora a gente faz um episódio só para contar como é que foram as viagens que a gente fez de irmãos. Mas acho que a parte financeira que eu precisava de dar, algumas coisas bem específicas, assim, que eu preciso alcançar esse ano, que eu gostaria de, e outros que eu gostaria de alcançar esse ano. Então, acho que é isso, assim, por isso que essa minha listinha na parte financeira tá maior. A minha questão que eu acho, assim, nós brasileiros, a gente tem a gente é pouco incentivado desde a fase de criança até a fase adulta a fazer uma melhor gestão do dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa que quando você faz um planejamento desse tipo, mesmo sendo muito jovem, você pode alcançar coisas não mais rápido, mas de uma forma mais organizada quando você ficar adulto. Eu me arriscaria a dizer que a nossa educação ela não foi feita nem mesmo para a gente trabalhar com planejamentos. Com planejamentos, Na escola a gente não tem esse tipo de coisa, o que seria uma coisa que realmente facilitaria a nossa vida como desenvolvimento mesmo, isso, o mindset mesmo. Me fala aqui uma coisa, porque na hora que a gente volta para ver assim, os tipos de metas que você decidiu para sua vida e tal, não tem nada falando sobre saúde. E você é uma pessoa muito ligada à saúde. O que aconteceu? Por que não tem nenhuma meta? Porque você já tá ótimo, já? Não, tô ótimo, não preciso de mais nada. Na verdade, não. Inclusive, porque tem algumas coisas que são um pouco mais implícitas, né? E uma delas foi o que a gente construiu, eu e a minha esposa. Nós decidimos que a gente ia criar um hábito, né? Uma habilidade, para que a gente pudesse tentar fazer um triatlo, né? E aí hoje a gente... Ele entrou como novas habilidades. Exatamente, então. Construiu uma nova habilidade, que é a parte de conhecimento. Tá dentro de conhecimento, tá bom. Sim, apesar de ser um conhecimento mais voltado para a parte física. E envolve, inclusive, a parte de saúde. Exatamente. Né? Mas a gente precisou de conversar com algumas pessoas, a gente ainda conversa. A gente está pensando assim, e aí, o que a gente vai comprar para poder participar da corrida, para poder participar da biking? Como é que vai ser a natação? Ela comprou uma touquinha, não podia ser touca de silicone, tinha que ser uma touca para ela era mais confortável uma touca de pano. É pano mesmo, não é, amor? Acho que é pano. Aí a gente está tendo que trocar ideias para poder realmente desenvolver isso. Então isso está sendo uma parte que a gente está desenvolvendo. E o legal é que a gente está conseguindo aproveitar melhor o nosso tempo vago. Às vezes a gente chegava em casa, ficava um pouco mais ocioso e tal. Não, a gente está aproveitando esse tempo para poder construir essa nova habilidade. Eu acho importante pensar nessa condição que, inclusive, melhora a nossa condição física. E é interessante porque toda vez que eu converso com algumas pessoas, eu falo assim, cara, e aí, quantos exercícios você faz por semana? E é interessante, porque eu não penso em quantos exercícios eu faço mais por semana. Eu já penso assim, quantos exercícios eu estou fazendo por dia. E não estou falando de exercício assim, mudei de aparelho, estou trocando de exercício. Não, estou falando assim, fui na academia de manhã, já é um exercício, beleza. E depois ainda tem o cardio, eu faço 30 minutos de cardio. Como é que é seu cardio falar nisso? Desculpa, deixa eu dar uma pausa.
Se eu pudesse, eu fazia só cardio na academia. Se eu pudesse fazer só bike e uns 10 minutos de esteira, mas a realidade é que a gente precisa de músculo, então eu vou pra lá e tenho que fazer todas as coisas. Precisa, inclusive, isso que ela falou é extremamente importante. Você já parou para pensar que quando você for velho, você precisa da sua musculatura para desenvolver a sua simples habilidade de levantar dessa cadeira aqui? Acho que eu vou fazer uma anotação aqui na minha meta, assim, ó, criar mais músculos. Um planejamento para o futuro. Mas aí é interessante, porque dentro do que está no meu planejamento, ainda está constando a parte da natação, que é uma habilidade que eu preciso melhorar para poder participar do Olimpiado, mas tem o jiu-jitsu, porque tem um tempo já que eu faço jiu-jitsu. Eu faço jiu-jitsu desde 2019, né? Então já estou indo para quase 10 anos. E não, eu não sou faixa preta, eu sou faixa marrom. Apesar do que eu ainda acho que eu preciso melhorar muito para me tornar realmente um faixa marrom de qualidade. E inclusive está escrito aqui dentro das metas aqui. Engraçado que tem uma coisa de jiu-jitsu aqui. Sim, ó, jiu-jitsu, eu tenho que treinar jiu-jitsu toda semana. Mas devia estar em conhecimento, porque você falou construir nova habilidade. Não, se bem que não é construir, né? Nova habilidade, é desenvolver habilidade. Tá tudo certo. É verdade. Não, tá no lugar certo. Vou melhorar esse negócio aqui, da próxima vez eu refaço e apresento. Tá tudo certo, tá no lugar certo. E aí a outra pergunta que eu tinha assim para te fazer tá, tudo bem. A gente não foi ensinada, assim, a vasta maioria não foi ensinada a planejar as coisas desde criança e tá tudo bem. Nem mesmo às vezes na fase adulta as pessoas não estão acostumadas a escrever suas metas. E tá tudo bem não escrever. Mas você acha que você deu mais certo anotando? Para mim é obrigatório, não só anotar, como deixar fixo lá na geladeira. Na geladeira. Você contou. Mas tem pessoas que não precisam disso. Não precisam anotar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Assim, a pessoa vai alcançar suas metas assim mesmo. Desde que ela consiga seguir diariamente os passos para fazer isso, estou tranquilo quanto a essa condição. Mas quando você está numa relação com outra pessoa, essa pessoa também precisa tomar ciência dessa condição. Por que eu falo isso? Porque às vezes não, porque são metas pessoais. Mas aí está o caso, nas minhas metas pessoais também tem a meta de casal. Mas e se a pessoa não tiver? Não estou dizendo, seu casamento é ótimo e tudo certo. Mas imagina um outro casamento qualquer, entendeu? Às vezes a pessoa, uma quer anotar, a outra não quer anotar. Sim, não, inclusive... Uma está concentrada no casamento e a outra talvez não esteja. Não estou dizendo nada que ninguém... Não estou falando mal, desculpa. Por exemplo, qualquer semelhança é mera coincidência. Nós não conhecemos nenhum casal que esteja com problemas conjugais. Não nesse momento. Não conhecemos, pronto. Não conhecemos. E é interessante que uma das metas para mim esse ano é reduzir o uso de celular. E eu tenho conseguido fazer isso assim maravilhosamente. Estamos terminando a terceira semana do... Se isso fosse só para o seu casamento, não, vai ser para a família inteira. A família inteira vai ficar muito satisfeita. Sim. Antigamente eu usava o celular assim por volta de 6 horas por dia. E você parar para poder pensar, não existe motivo que justifique você ficar preso na tela. A não ser que seja seu trabalho. A não ser que seja seu trabalho, verdade. Isso me lembrou... Não, mas pode seguir. Eu esqueci o que eu ia te perguntar. Então tá. E aí é interessante porque eu consegui reduzir para 4 horas e meia. Na verdade, o objetivo era reduzir para 4 horas e meia. Na semana passada eu bati 4 horas e 18 minutos. Yes, ok. Então eu já reduzi para 1 hora e meia o tanto que eu uso o celular. E essa 1 hora e meia, o que a gente tem feito? Eu tenho aproveitado melhor as coisas no meu casamento, no geral. Por exemplo, a gente chegava em casa e ficava um pouco mais ocioso. Não, agora a gente tem desenvolvido coisas dentro da nossa casa. Sim, e é interessante. Porque eu não sinto falta da dopamina que o aplicativo, o rolar da tela me proporciona. Eu lembrei de uma meta que não está anotada em lugar nenhum, mas que aconteceu de uma forma muito natural que você instaurou na nossa família. E talvez a gente devesse ter contado isso bem lá no início desse primeiro episódio, mas aos poucos vocês vão sabendo mais coisas. Mas assim, a gente somos 3 filhos de uma mãe solteira, e chama a mamãe porque nós 3 respondemos para ela na hierarquia familiar. E aí o Sérgio botou uma meta muito curiosa que a gente não consegue mais quebrar ela, e ela não está escrita em lugar nenhum, ela é não oficial, virou um hábito, e quando não acontece a gente liga para saber assim, oi, o que está acontecendo? Tudo bem? Você esqueceu? Está sumido. Todos os meses o Sérgio
incomoda a gente pra gente encontrar, fazer um encontro de domingo. E aí não passamos agora mais nem um mês sem encontrar pelo menos um domingo. Eu sei, é uma bobagem, mas nos tempos modernos, gente, é muito difícil encontrar com seus familiares uma vez no mês. É muito difícil. Mas isso acontece de uma forma mais natural, então não é um peso, todo mundo sempre lembra que tem que deixar aquele domingo disponível e etc, dá um jeito de se encontrar. E é interessante porque no início a gente tinha que ligar e falar, e aí, vamos encontrar esse final de semana? É esse final de semana mesmo? Tá tudo certo? Não, mas é que eu tenho compromisso. Não, só, mas faz uma forcinha e tal. Mas a gente conseguiu fazer se encaixar e se tornar uma coisa mais natural. Virou um hábito. Então não é uma meta escrita, mas que está sempre ali vagando entre a gente. Sim. É uma expressão que em algum momento da nossa vida isso era uma meta para ser alcançada. E atualmente eu realmente até tirei da lista de metas especificamente porque se tornou um hábito. Já virou um hábito. Né? Eu tinha uma meta específica, eu e minha esposa, que eu precisava conversar com ela muito sobre a parte financeira. Né? E isso começou a se tornar um hábito tão bom, mas tão bom, que eu excluí essa meta. Hoje a meta é uma outra, para ver se eu consigo transformar essa outra meta também em hábito. E isso envolve a parte financeira, né? E toda vez que a gente precisa gastar uma certa quantidade de dinheiro, a gente precisa discutir, tô querendo gastar isso aqui. Ok, beleza. No primeiro momento... acontece natural, né? Exatamente. Exato. Basicamente e assim, gente, o que a gente está contando aqui é a nossa história, né? Ninguém tem que seguir, ninguém tem que fazer igual. Provavelmente se vocês tentarem fazer igualzinho, não vai ficar igual, o resultado vai ser diferente. Mas é só para vocês saberem como a gente faz. Esse é o motivo desse podcast. A gente vai contar outras histórias também, não só essa. É interessante pensar que o objetivo, no final das contas, é poder inspirar as pessoas a provocarem em si melhoras como pessoas mesmo, né? Como irmãos? Como irmãos, por favor. Inclusive, parece que não, mas olha só. Aqui, ó, tá vendo? A corzinha nós somos irmão. Apesar dela ser branquinha. A gente devia botar uma foto, aquela foto que a gente tá no... verdade, no Jurassic Park. Sim. Tivemos no Jurassic Park e tem uma fotinha bonitinha. Vamos contar. Vai postar aí em algum lugar aqui do vídeo, assim, vai estar aparecendo. Vamos dar os links e tudo mais. Sim. Bom, Fala comigo. na semana que vem a gente vai trazer outro tema, mas a gente queria agradecer quem assistiu. Nos disclaimers a gente vai explicar qualquer semelhança é mera coincidência. E se você não se sentiu legal com algum comentário que a gente falou, assim, fala pra gente poder tentar dar uma melhorada. Se tiver algum interesse em algum assunto específico, fala com a gente. A gente é mineiro também, a gente também sempre pode dizer desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa. E como todo bom mineiro, a gente fala Belzonte. Mentira, que quem é de Belzonte não fala Belzonte, só eu. Só na piada, só pra usar piada também. Sim. Muito obrigado. Até semana que vem. Grande abraço. Até mais.